Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Que Vende. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e eu sigo aqui com meu irmão Gustavo. Seja bem-vindo, irmão. Tamo aí para mais uma, né, meu irmão? Vamos que vamos. Sempre uma oportunidade pra gente estar aqui, pra gente aprender com nossos convidados, né? E hoje, nossa primeira convidada, né? Exato. Muito bom. Hoje nós temos a nossa primeira convidada para trazer muito conhecimento para vocês. Ela que é influenciadora, transformou a internet num negócio profissional, também é empresária, tem uma loja online de roupas femininas e presencial também, ela trabalha um pouco dos dois. Ela que começou a empreender muito cedo, muito jovem, vem construindo uma carreira brilhante, vem se posicionando cada vez mais no digital e eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo pra gente aqui. Então eu queria que vocês me ajudassem a receber da forma calorosa que ela merece, Jaqueline Bernardi. Seja muito bem-vinda, bom demais. Oi, gente, obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui inaugurando, né? Primeira convidada mulher aqui com vocês. Vamos conversar bastante, acho que a gente vai ter uma troca muito legal. Muito bom. É isso, a gente tá aqui para aprender com você, Jaque. E contextualizando um pouco, tá? A gente gosta muito de receber todos os nossos convidados, ouvindo um pouco da história de cada um deles. Então a gente queria saber um pouco quem é a Jaqueline Bernardi, famosa na cidade. Então, gente, sou nascida aqui em Campo Mourão, né? Minha família é toda do Rio Grande do Sul, então eu tenho um pezinho gaúcho ali. Tenho 21 anos, bem novinha. Sou influenciadora digital faz algum tempo já. Comecei em 2021, numa forma mais orgânica aqui na cidade mesmo, na famosa permuta, muito salão de beleza. Fui contratada para fazer unha, cabelo, do jeitinho mais regional do interior, assim mesmo, para começar, sabe? Fiz faculdade em Maringá de moda, depois de um ano de formada. Abri a minha marca com fabricação própria, toda nossa mesmo, e estamos assim. Legal. A gente vê muita gente crescendo no digital e é um caminho muito difícil de trilhar, né? As pessoas já entendem que, na verdade, o empreender por si só é muito difícil. E a gente queria começar entendendo como foi para você, desde o começo, quando você percebeu que você gostava de fazer negócios e que você decidiu começar a empreender na sua carreira, no que você faz hoje, na área que você atua. Como que foi pra você? Então, eu nasci em fábrica, nasci em chão de fábrica. Meu pai tem empresa desde muito novo também. Ele já começou desde lá do Rio Grande do Sul com fábrica, só que fábrica de farinha de trigo. Então, não tem nada a ver com a área que eu segui. Minha mãe é psicóloga, ela trabalhou muito tempo dentro do financeiro da empresa e depois de algum tempo ela quis seguir a carreira dela com os próprios pés, então agora ela é psicóloga. E eu nasci desde criança dentro do moinho, vendo ensacar farinha. A minha diversão, quando eu era mais nova, nas minhas férias, era ensacar farinha com meu pai. Era uma pirralha dentro da empresa, sabe? Então, eu sabia que eu queria ter essa liberdade de tempo também. Porque meu pai, por mais que seja empreendedor, a gente tinha uma liberdade de tempo muito boa. Era muito legal, assim. Então, eu já tinha essa vontade de ter o meu próprio negócio, construir a minha carreira. Mas não no moinho de trigo, não no mundo meio agro, assim, sabe? Sim. Quando eu era mais nova, eu queria muito fazer artes cênicas. Fiz 7 anos de teatro. Eu era muito tímida criança, muito tímida. Tanto que quando as pessoas me veem hoje na rua, elas falam, meu Deus, como você mudou. Eu ainda continuo tímida, mas o teatro me ajudou muito a me soltar. E eu acho que isso ajudou também pro Instagram. Legal. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já queria empreender. Já queria empreender em alguma coisa, assim. Fiquei entre fazer artes cênicas ou fazer moda, e o caminho melhor para empreender seria na moda. Então, fui para Maringá, fiz a faculdade, fiz um tecnólogo de 2 anos, super rapidinho, e depois fiz mais um ano de pós em São Paulo para gestão de fábrica mesmo, para ver como eu ia gerir uma marca. Por mais que eu já via meu pai empreendendo, como não são nichos nada parecidos, era diferente, né? Sim. Então, foi muito bom estudar isso e dar esse pé, esse início para conseguir trilhar a marca, assim, sabe? Muito bom. Eu achei muito interessante isso que você falou, que seu pai era empreendedor, né? Teve empresa, teve indústria, mas você falou que ele tinha ali uma liberdade de tempo. Eu imagino que ele trabalhava bastante, mas a liberdade de tempo que o empreendedorismo nos traz é de passar tempo com as pessoas que a gente gosta, né? É algo que eu tenho visto muitas pessoas falarem na internet, algo que eu tenho vivenciado e o que me levou a empreender. E principalmente no digital, justamente ter esse tempo de
é ter essa oportunidade de passar tempo com a família. Então, assim, eu tô sempre trabalhando, mas eu consigo trabalhar bastante de casa. Então, eu consigo ficar com meus filhos, com a minha família. Então, seu pai também, no trabalho, eu imagino que ele conseguiu passar, mesmo trabalhando bastante, passar tempo com a família. Isso foi algo que você vendo na vida do seu pai te levou a empreender também? Sim. Nossa, sim. O meu pai, quando eu era criança, assim, a gente diz que ele trabalhou 5 anos sem parar. Mas depois, os outros 5 anos, foi muito mais tranquilo, assim, sabe? Então, ele trabalhava de segunda a segunda, mas quando a gente ia viajar, era 15 dias sem nada de trabalho. Então, era um tempo de qualidade muito maior com a gente, sabe? Eu acho que isso fez... cara, me ajudou muito a seguir no meio do empreendedorismo, sabe? Sim, sim. E as pessoas, elas confundem muito a liberdade de tempo com o não trabalhar. Sim. Né? Porque, na verdade, empreender é muito difícil. A gente acaba trabalhando, às vezes, muito mais tempo do que o CLT. Só que a gente trabalha fora do horário, a gente trabalha aos finais de semana, a gente trabalha aos domingos, aos sábados. Então, as pessoas, às vezes, confundem. Mas então, você quer dizer que empreender vai ser fácil? Não, não é fácil. Mas proporciona algumas regalias, né? Sim. Liberdade de tempo, você poder escolher a hora que você vai tirar uma férias, você poder escolher para onde você quer ir, porque Exatamente. você acaba ganhando um dinheiro melhor, né? Então, eu acho que isso é um diferencial do empreendedorismo, mas existem os perrengues. Até a gente queria saber, assim, dentro da tua trajetória, teve algum perrengue, algum desafio? Porque você começou muito cedo, deu pra ver que você se dedicou muito cedo, então foi atrás, buscou, foi pra São Paulo estudar, fez uma faculdade, fez um curso tecnólogo, que muita gente não valoriza, inclusive, né? As pessoas Não. valorizam só a faculdade, precisa ficar 4, 5 anos fazendo uma faculdade, não, Sim. vou fazer um curso de 2 anos aqui, isso já foi o bastante pra você construir a sua marca. E como você se colocou em movimento, muito provavelmente você passou por desafios. Teve algum perrengue, algum desafio que te marcou muito, assim, e que fez você crescer muito e te ajudou a chegar onde você chegou? Cara, teve vários. Em várias questões, assim. Na questão de estudar fora, sempre foi uma vontade. Mas a hora que eu falei, cara, eu vou ir pra São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém, vou dar um jeito lá. Foi um perrengue mental, assim, de conseguir ficar um ano em São Paulo. Aqui, Campo Mourão é uma cidade muito pequena. Eu tava acostumada com Maringá. São Paulo foi, assim, um ano muito desafiador, mas que me fez crescer muito, sabe? Conhecer muita gente legal, conhecer a fábrica que a gente fabrica hoje. Então, acho que esse perrengue, assim, me fez crescer, sabe? Sim. Foi difícil na época, mas hoje em dia foi muito bom. Agora, perrengue de marca, de fábrica, vou falar, essa semana eles tiraram a semana pra me tirar do sério, assim, sabe? Cara, a gente faz a fabricação inteira da marca, desde o início, de ver qual peça eu quero lançar, como eu vou costurar ela, como eu vou fazer a modelagem, cor, para quem eu quero que chegue essa peça, como eu quero que chegue essa peça. Então, a gente trabalha com muitos fornecedores e todos são de São Paulo. Então, essa semana a gente teve um perrengaço que chegou uma coleção toda errada. Olha só. A gente aprovou a piloto perfeita, linda. Tava assim, pra chegar semana passada aqui pra gente colocar, distribuir. Tanto que a gente tem campanha semana que vem. A hora que a peça chegou, o tecido tava virado. Aí você manda mensagem pra fábrica, tipo, a piloto está aqui, querida. O que você vai fazer? Sim. Graças a Deus, ela entendeu que o problema foi dela. Ela refez tudo, a peça ficou perfeita, mas é um atraso que a gente não estava contando. Total. E como que você lida? Porque eu acho que um dos grandes segredos do empreendedorismo é o equilíbrio emocional e a capacidade de resolver problemas de forma rápida e assertiva. Como é para você lidar com esse tipo de problema, né? Porque às vezes as pessoas até pensam, o que eu preciso para empreender? Dinheiro e vontade, sim, também. Mas eu acho que o equilíbrio emocional e essa capacidade de resolver problemas, ela é fundamental também. Como é para você essa gestão de emoção e capacidade de solução de problemas, pensando nesse problema que você teve recentemente, inclusive? Como que você faz? Cara, muita terapia primeiro. Muita terapia. Mas eu foco muito assim. A minha parte eu fiz. O que eu tinha que fazer para essa peça chegar perfeita, eu fiz. Quem errou? Vamos achar quem errou. Quem errou? Essa pessoa errou. Vamos lá falar com ela. Sim. Vamos ligar, vamos bater lá na porta dela e falar, olha, o que você vai fazer? Sim. Graças a Deus, nossos fornecedores, quando eles erram, eles assumem, eles ajudam a Sim. refazer.
Então, a gente tem uma equipe muito boa, só de mulheres, então eu me orgulho muito disso Muito também. bom. Legal. A gente sempre procura trabalhar com o público feminino. E o que eu acho? Se eu não sei uma coisa, eu vou procurar alguém que sabe muito mais do que eu nessa área. Perfeito. Então, na parte de fabricação, eu só trabalho com um fornecedor que sabe muito mais do que eu. Então, isso me ajuda muito a gerir esses problemas, sabe? Perfeito. Eu acho que conforme você vai se associando a pessoas boas, seja pessoas boas que trabalham com você, sejam fornecedores, pessoas terceirizadas, quanto mais você consegue se associar a pessoas boas, você acaba prevenindo alguns erros, Sim. né? Então, a capacidade que você tem de encontrar boas pessoas para trabalhar junto evita muito erro. Muito, muito. E a gente aprende muito com isso também. Porque se a gente achar que a gente vai saber tudo da marca, que a gente tem que ser a maior pessoa da marca, às vezes você acaba deixando muita coisa passar que você poderia estar muito melhor, sabe? Total. E outra, é impossível a gente saber muito sobre todas as áreas, né? Então a gente tem que encontrar a nossa área de potência, Isso. o que a gente faz melhor, o que a gente mais gosta de fazer e buscar pessoas que são complementares a nós. Total. Eu escutei por muito tempo que a gente precisava focar nas habilidades que a gente tem dificuldade. E aí, um dia um amigo chegou pra mim e falou, cara, mas deixa eu te trazer um outro ponto de vista. Eu não acho que a gente tem que focar naquilo que a gente não tem habilidade. A gente tem que se aperfeiçoar naquilo que a gente é muito bom. Que é o que você acabou de falar. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente precisa ser bom em algumas coisas ou muito bom em algo, né? No meu caso, eu acho que vendas, né? Então, dentro da nossa empresa é a mesma coisa. Eu também não sou o que mais entende de produção de matéria-prima em produto, de fabricação. Eu não sou o que mais entende de injeção plástica. Mas, ao mesmo tempo, eu me dedico muito na parte de vendas. Então, eu acredito muito nisso. Você ter uma equipe onde as pessoas que compõem essa equipe, elas são melhores do que você em Exato. algumas coisas. É aquela coisa, você é a média das pessoas que você convive. Então, se na roda que você tá, você é o que mais sabe, tem algo de errado, né? Você não vai evoluir, você não vai conseguir resolver problemas, principalmente se for uma equipe multiprofissional, uma equipe de, né, uma empresa. Sim. Então, você precisa ter gente do lado que sabe mais que você. Pensando nisso, Jaque, que é muito legal assim ver que você busca uma equipe de mulheres, né? Isso é legal, a gente vê as mulheres crescendo muito nos negócios e eu me sinto muito bem de ver isso acontecendo, né? Porque a mulher, ela já tem muitos desafios por si só, né? A mulher foi feita para ser mãe, a mulher foi feita para gerir uma criança, o que é muito difícil. Então, quando vocês escolhem empreender, vocês estão fazendo algo a mais que também é tão difícil quanto, né? E pensando nisso, que você tem uma equipe de mulheres, que você tem uma empresa para gerir, por que você escolheu tudo isso? Qual que é o propósito da tua marca, da Madeleine? O que você visa entregar para suas clientes através da sua marca? Olha, eu vou falar meio que do meu pai, assim, pra gente entrar nesse assunto. Meu pai veio de uma família do interior do Rio Grande do Sul, que trabalhava na roça, acordava super cedo pra tirar leite, e ele foi uma pessoa que falou, isso aqui não é pra mim. Eu quero mais, assim, sabe? Ele sempre quer mais e mais e mais. Então, ele morou em Goiânia, ele morou em Santa Catarina, até chegar no Paraná, que era uma cidade aleatória. Ele veio passando por aqui, encontrou a empresa e falou, talvez seja isso. Conversou com o dono da empresa, comprou, ficou. E aqui a gente fez a nossa família. Então, ele sempre me falou, Jaque, se você quer mais, você vai ter que fazer alguma coisa pra você. Você trabalhar para alguém, tá? Você pode crescer, você pode virar CEO, gerente, tudo mais. Mas se você quer mais, você vai ter que fazer o seu negócio. Então, eu acho que isso veio muito da minha criação também, sabe? Eu sempre quis mais, assim. Eu tenho uma personalidade muito forte e muito parecida com a personalidade do meu pai. Então, eu acho que veio disso, assim, da vontade de crescer ainda mais, sabe? Legal. E qual que é o propósito da Madeleine? O propósito é... Cara, é deixar o Dia das Mulheres ainda mais fáceis. Você Muito falou bom. que o Dia da Mulher é muito difícil. A gente tem muita coisa pra lidar, assim, sabe? E a roupa não precisa ser mais uma. Legal. Eu, Jaque, achava... era muito difícil eu encontrar uma roupa legal pra mim. Ou eu parecia uma senhora de 40 anos, ou eu parecia uma criança de 13. Não tinha um meio termo. Eu não achava uma alfaiataria bonita que não me parecesse de senhora. E eu não achava uma camiseta legal que eu não ficasse infantil, sabe? Sim. Então, eu acho que a MED veio pra isso, assim, pra gente conseguir encontrar um meio termo. Eu posso ser
uma empresária que usa uma alfaiataria, mas que não pareça ter 40 anos. Que seja atemporal e moderna ao mesmo tempo, sabe? Sim. Que tenha cores legais, um caimento legal pra minha idade, pra minha faixa etária de idade. Sim, muito bom. Ô, Jaque, eu tenho uma pergunta, né? Você é muito nova ainda e você fez uma transição de carreira. Então, você começou no digital como influenciadora e aí você tomou essa decisão de abrir a sua própria marca. Quais foram as suas dificuldades e o que você percebeu que você precisou desenvolver de habilidade nessa transição? Nossa, difícil. Deixa eu pensar um pouquinho. Então, quando eu comecei a ser influenciadora aqui na cidade, foi muito pequeno, mas eu já via um negócio que eu queria aumentar ali, sabe? Então, cara, eu passei por várias agências. Várias, assim. Muitas. Até encontrar a que eu estou hoje. E pra mim dar esse start, assim, vou criar a minha marca, eu já tinha vontade, mas eu trabalho há muitos anos com a Reco. E eu tenho um cupom de desconto com eles. Nem sei se eu podia citar nomes, mas eu já citei. Tranquilo. Pode. E quando eu via quantas vendas geravam com o meu cupom, eu falei, por que eu não vou vender uma coisa minha, entendeu? Total. Eu não ganho uma porcentagem em cima disso, eu ganho o meu valor para não influenciar, para gerar o conteúdo para eles e, obviamente, eu acabo influenciando pessoas a fazer a compra. Por que eu não faço isso para mim? Então, me deu mais incentivo ainda a fazer a minha marca, sabe? Não sei se eu Sim. respondi essa pergunta, mas Sim. isso foi um start que me ajudou a empreender também. Sim, você enxergou um oceano azul no meio de algo que você já fazia. Exato, Né? Uma exato. oportunidade, que nada mais é do que empreender, né? Encontrar um problema que existe e entregar uma solução. Isso. Gostei muito do que você falou, inclusive, do propósito da sua marca, né? Eu não tinha pensado, inclusive, que era isso. Se eu fosse olhar para tua marca, eu não ia imaginar que era isso. Mas eu achei interessante facilitar a vida das mulheres. Eu até tava conversando com a Bruna outro dia e falei, cara, pô, como é fácil ser homem nesse sentido, né? Você coloca uma calça jeans e um preto, é só trocar a cor do tênis, né? Pra mulher já não é assim. Né? A mulher, ela precisa se adequar a cada situação. Então, se eu vou, sei lá, vou na terapia é um look, se eu vou numa reunião de negócios é outra, se eu vou numa reunião com o meu time é outra, se eu vou sair na rua pra treinar, depois eu outra. posso até ir resolver alguma coisa com a roupa do treino, mas se eu já tenho uma reunião, tenho que ir em casa tomar banho, me arrumar, me maquiar. Então, essa solução, ela realmente faz muito sentido. Sim. Faz E muito olha sentido. só, é interessante porque a gente pensa que para a gente receber valor em troca de algo, a gente tem que solucionar algum problema. E quando a gente pensa em marcas de roupa e vestuário, a gente tem uma ideia de que é só algo que vai fazer a gente se vestir bem. Mas você pensou em solucionar o problema através da sua marca de roupa, que é facilitar o dia a dia da mulher. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de encontrar algo que nos faça se sentir bem vestindo, né? E você pensou em criar sua marca visando solucionar um problema. E é assim que a gente consegue receber valor de volta. Exato, gerar Exato. valor, né? Você consegue gerar valor. E eu acho que a gente consegue isso muito bem porque foi um problema que eu já vivia. Sim. Então, eu sabia que mais pessoas viviam. E quando eu tava na faculdade, muitas amigas perguntavam, e aonde você comprou essa blusa? O que você fez isso? E eu fiz muita roupa pra mim na faculdade. E toda vez que eu usava alguma roupa que eu fiz, alguém me perguntava de onde era. Olha só. Aí eu falava, gente, não é possível que Você eu tô vê. deixando isso passar, entendeu? Que legal. E como que é pra você estar envolvido em todas as etapas? Você falou que você fez roupa, você falou que vivia essa dificuldade e que hoje vocês têm vários fornecedores, você acompanha todo o processo. Como é pra você estar envolvido em todos os processos, desde do desenho até a criação, desenvolvimento, projeto piloto e a entrega e a venda pro Eu cliente acho final? que isso foi o que eu tive que desenvolver dessa transição de carreira. Entre só ser uma influenciadora digital a ser uma empresária, sabe? Porque você sendo influenciadora, eu recebo a roupa pronta, eu recebo o produto, tudo pronto. Eu só vou gerar um cronograma, um roteiro, ver como o meu público vai aceitar melhor isso para fazer o conteúdo para a marca. E sendo a dona da minha empresa, sendo a empresária, eu vou estar por trás de todos os fatores. Então, isso era uma coisa que eu não vivia sendo influenciadora. E falar bem a verdade, é uma das partes que eu mais gosto. Eu adoro a parte da criação, adoro. Viagem ajuda muito. Eu gosto muito de museu, coisas culturais, assim, sabe? Então, eu trago muita referência pra MED.
sobre isso, mas a gente tem que trazer uma referência que a gente consiga usar no dia a dia. Não Sim. adianta eu fazer uma roupa super elaborada que eu vou usar o quê? Uma vez na minha vida? Não é Sim. assim que funciona. Então, a parte de fazer o mood board da coleção, decidir se vai ser inverno ou verão, a gente não delimita muito. Essa coleção é só de inverno ou essa coleção é só de verão. A gente consegue unir elas. Muito bom isso. Então, agora, início do ano, a gente teve uma coleção de inverno. Agora, semana que vem até, a gente faz a campanha de primavera-verão. E elas se unem. Elas vão conseguir usar uma peça do inverno com uma peça do verão que vai casar. Então, isso é muito legal, porque a gente pensa em todos os detalhes antes de produzir a peça, assim, sabe? Legal. E antes da gente mandar falar assim, a peça tá lacrada, que é quando a peça tá aprovada para ir para a fábrica, eu uso muito ela antes. Legal. Então, às vezes, até o pessoal vê, tipo, nossa, 4, 5 meses antes eu usando a peça, eu não posso falar, tipo, gente, eu não sei se eu vou lançar isso. Eu tô testando pra ver se tá bom, entendeu? Sim. Porque são muitos processos. Tanto que essa coleção de primavera-verão faz 10 meses que a gente Muito tá bom. construindo ela. Muito bom. Aí traz muito ponto sobre o usar aquilo que você vende, né? Viver Exato. aquilo que você vende. É muito importante esse teste. Né? Se você vende um produto ou um serviço, você precisa validar ele e ninguém melhor do que você mesmo para validar aquilo que você vende. Um bom Exato. vendedor, ele conhece exatamente aquilo que ele está vendendo. Né? Então, eu acho que de todas as etapas do seu processo, eu diria que essa é a mais importante, né? Sim. Você testar e validar aquilo que você vai vender. Total, faz muito sentido. E também outro ponto, né? É o desafio de você conseguir ser criativo, mas criar algo que exista uma demanda. Porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, na advocacia, quando a gente fala de advogados que vão entrar para o digital, muitas vezes esse advogado ele quer fazer algo que para entrar no digital tem que ser escalável, mas ele quer fazer algo que não existe uma alta demanda no mercado. E aí você entra no digital para vender esse serviço, mas a quantidade de pessoas que essa solução oferece é muito baixa. Sim. Então, e principalmente na moda, pensando em vestuário, é importante sim ser criativa para não ser mais do mesmo, só que ao mesmo tempo enxergar o mercado se existe uma demanda suficiente para você conseguir ter sucesso no seu negócio também. Exato. E o desafio também da sazonalidade, né, Jaque? Porque você Sim. acabou de falar uma coisa que eu achei muito interessante. A gente vê muitas marcas grandes, coleção verão, coleção inverno, coleção verão, coleção inverno. Então eu vejo, por exemplo, a Hering, fazia muito tempo que eu não via nada da Hering e me interessava. E aí eles lançaram uma jaqueta de lã batida marrom e eu achei linda a jaqueta. Aí eu comprei uma no tamanho M, que é o tamanho que eu uso, né? E aí não tinha mais no P. Chegou muito grande, aí eu fui comprar o P e já não tinha mais. Eles mandaram ontem no meu e-mail que chegou. Então assim, eu não vou comprar uma jaqueta agora, né? Por quê? Porque já vai começar a primavera. Mas, claro, jaqueta não tem como você usar, mas a gente, pensando em vestuário feminino, se você tem uma roupa que, nesse caso, foi desenvolvida para o inverno, aí você manda um e-mail para a cliente agora, olha, chegou aquilo que você queria. Ela pode comprar e ela pode usar agora na primavera. Ela pode combinar um look. Então, você acaba combatendo a sazonalidade que existe no vestuário. Muitas marcas grandes não conseguem vender roupa de inverno no verão e roupa de verão no inverno. Então, isso é muito bom. É uma excelente estratégia. E acaba que quando você delimita muito inverno, verão, se você não vende no inverno, fica um estoque parado, é dinheiro parado. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando a gente consegue casar isso, é muito legal. É muito difícil, Muito mas é difícil. muito legal. E uma coisa que você falou do digital, assim, o meu Instagram me ajuda muito a vender. Tipo, é óbvio que eu vendo outras marcas, divulgo outras marcas, né? Nada do mesmo nicho que a minha marca, porque é o meu foco principal hoje em dia. Mas essa semana mesmo aconteceu. Eu mandei um condicional e a cliente falou, eu vou ficar com tal e tal peça. No mesmo dia, eu tava usando um colete da minha marca. De uma forma totalmente diferente. Então, ela viu o meu story e falou, nossa, você me mandou esse colete? Eu falei, sim, é esse e esse. Ela falou assim, nossa, vendo a roupa que você gostou, que você postou, eu provei e eu vi que eu vou comprar. Tipo, ela ficou com o colete porque ela viu uma outra forma que eu usei ele. Então, isso é muito legal. Tanto que esse meu macacão hoje é da marca. E eu joguei esse lenço aqui que eu já tinha em casa, que não vem com ele, mas é uma forma
diferente de usar, que pode ser que atraia outras pessoas, entendeu? Eu vi o macacão que você postou, e o colete que você postou, e eu fico pensando assim, como é que mulher tem criatividade pra se vestir? Eu jamais ia jogar um colete em cima de uma blusa com uma calça de alfaiataria. Falar, não, nada a ver, nada a ver. É, camiseta preta com calça de alfaiataria é o básico. Jaque, muito bom. Estética, a gente até teve outras pessoas que passaram por aqui de outras áreas, da área da saúde, da área de seguros, mas que se vestem bem. Sim. E a gente chegou à conclusão e a gente vê que a estética e a aparência, ela também é saúde, ela também é presença, ela também é posicionamento. Como que você enxerga a roupa como uma comunicação para as mulheres? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, roupa fala muito mais do que palavras, às vezes, eu acho. Se você olha pra uma pessoa na rua e ela tá mal vestida, ela não precisa falar nada. Você já vai ter uma primeira impressão sobre ela. Pode ser que ela seja muito inteligente, que ela te ensine muito falando, mas a primeira impressão é a que fica. Sim. Então, eu acho que a gente consegue trazer isso na MED. A gente traz um corte de alfaiataria atemporal, mas as cores comunicam ainda mais. Tipo, é um macacão super bem cortado, um macacão de alfaiataria, mais atemporal, mas o bordô é uma cor mais jovem, digamos assim, Sim. sabe? Sim. Não é uma cor tão infantil, mas nem tão madura, assim. Sim. Então, acho que comunica muito, assim. Legal. Muito. O vestuário faz total sentido, né? Faz. E abre portas, né? Eu acho que a gente se cuidar na questão visual, tanto de roupas quanto saúde, corpo em si, né? Cuidado com a aparência, ele tem o potencial de abrir portas, porque vai ser essa primeira impressão, Exato. e às vezes essa primeira impressão, ela vai te gerar a oportunidade de você aí, a partir dessa primeira impressão, abrir um canal de comunicação. Até questão de autoestima, né? Sim, sim. Eu falei da parte de facilitar o dia da mulher. Quando você tá bem vestido, vocês podem me falar se com vocês... Opa! Se com vocês funciona do mesmo jeito. Mas quando eu tô bem vestida, com o cabelo bonito, com uma maquiagem bonita, parece que meu dia flui de um jeito Sim. diferente, assim. Eu também me sinto assim. Do que quando eu tô largada em casa de uma roupa qualquer, Sim. sabe? Parece que meu dia rende muito mais do que... Sim. Eu fiz um teste esses dias. Quando eu tô trabalhando em casa, muitas vezes eu fico com uma roupa um pouco mais confortável. E eu vi um cara falando na internet o seguinte, falou assim, eu trabalho bastante de home office. E eu comecei a me vestir em casa como se eu fosse pro escritório. E eu comecei a fazer esse teste. E até o rendimento no trabalho home office melhorou quando eu me arrumei como se eu fosse pro escritório para trabalhar em casa. Sim. Porque é uma confiança que você tem. Quando você se olha no espelho e se sente bem, você passa o seu dia de forma mais confiante. Então, se você vai fazer uma reunião com alguém, se você trabalha com vendas no seu dia a dia, o que você vê no espelho, consequentemente, vai transparecer uma autoconfiança em uma reunião de vendas, em uma reunião de negócios, para a liderança no seu time. Eu acho que a roupa, a vestimenta, ela não é tudo, mas ela encurta o caminho. Isso. Então, acho que assim, para todo mundo que trabalha com vendas, e no fim das contas, tudo é venda, né? Se você chega em um lugar bem vestido, antes de você falar, você já é julgado, né? Nós, seres humanos... Inconscientemente, né? Nós temos esse hábito. A gente olha para alguém, a gente já julga se aquela pessoa tá bem vestida ou não. E até isso que você falou, quando eu trabalhava com venda direta na pandemia, a gente era só reunião online. E eu lembro que um dia eu fui fazer uma reunião com um mentor que a gente tinha, e eu entrei assim de camiseta normal, daí ele pegou e falou assim, filma o que você tá usando por baixo. E eu tava de samba canção. Aí eu peguei, abaixei o computador e ele falou assim, vou te dar uma dica. Se vista como se você fosse para uma reunião presencial e inclusive passe perfume. Escove o dente, passe perfume. E naquela época eu comecei a fazer isso e realmente muda muito. Então eu acho que a vestimenta, ela não é nem só autoestima e aparência, ela encurta um caminho. Se você chega para uma reunião de negócios, para uma reunião de vendas, seja lá qual for a reunião, e você tá bem vestido, as pessoas vão te julgar e vai facilitar, eu acho que todo o trâmite e todo o resto. Já que você vende com muita naturalidade na internet, eu te acompanho, somos amigos, sou amigo do Jean, seu amigo, então já sigo você há um tempo. E eu vejo que é muito natural para você falar, né? Falar, se posicionar. E é uma dificuldade que as pessoas têm. E a gente sabe que hoje se posicionar na internet não é mais uma opção, é uma obrigação, né? Como foi esse desenvolvimento para você?
Porque com certeza não foi algo tão natural assim. Você teve que se esforçar, né? A gente vê que na internet hoje as pessoas julgam demais, é muito fácil chegar e fazer uma crítica e prego que se destaque é martelado. Então, como foi pra você esse processo de desenvolvimento pra se posicionar na internet, pra falar na internet? Foi muito difícil no início. Eu falei aqui que eu era uma criança muito tímida. Eu era aquela criança que, quando via os tios, se escondia atrás da mãe pra não precisar dar oi, sabe? Então, eu era muito tímida, de me esconder no quarto, de não querer ter um contato muito... ter um contato, assim, com pessoas que não eram do meu ciclo ali, sabe? Então, quando me chamaram pra trabalhar com um salão de beleza aqui em Campo Mourão, eu falei, Deus me livre, você tá louco? Tipo, não tem como. E minha mãe falou assim, você vai. Você vai. Eu ruí a unha na época. Eu falei assim, mãe, não tem como. Como é que eu vou fazer a unha se eu roo a unha? Ela falou assim, ué, para de roer. Tipo, é um objetivo, entendeu? Você vai parar de roer unha pra você divulgar esse salão. E eu falei, ai, meu Deus, tá bom, eu vou então. Aí comecei. Aí eu lembro que foi no ano que começou a pandemia. Todo mundo me zoava. Eu falava pra minha mãe, eu vou parar, não sei o quê, eu vou parar. Não dá, tá todo mundo me zoando. Ela olhava pra minha cara e falava assim, Jaqueline, ignora. Não olha. Aí eu fiquei uns 3 anos sem ver quem via meus stories. Então eu não tinha noção de visualização. Entendeu? Eu só postava. Era igual um cavalo que só olhava pra frente, assim, eu não olhava pros lados. E depois de um tempo, assim, quando eu entrei na faculdade, eu fui ver quantas visualizações eu tinha. Eu entrei em parafuso. Eu falei, meu Deus, olha o tanto de gente que tá vendo isso. Jesus Cristo, eu postava a minha vida inteira nos stories. Tipo, era tudo, entendeu? Pessoas de Maringá viam meu apartamento e falavam, nossa, você mora em tal prédio. Aí eu falava, gente, como é que eles sabem que eu moro nesse prédio? Entendeu? Sim. Então, foi uma coisa, assim, meio arriscada também. Agora, já é super natural pra mim. Então, eu abro os stories e falo. Foi meio que uma força ali, sabe? Não veio natural falar do jeito que eu falo hoje em dia. O teatro me ajudou muito. Muitas técnicas que eu aprendi no teatro me ajudaram, assim, absurdamente. Terapia me ajudou muito, querendo ou não, falando de novo de terapia aqui. Mas eu tive algumas terapeutas comportamentais que me ajudaram em algumas técnicas pra me soltar. E eu acho que até hoje eu tenho que me soltar em alguma coisa. Mas dia após dia, tentando, continuando, e a gente vai melhorando, assim. E eu acredito que esse processo de melhora de todos nós como indivíduos está muito ligado à exposição de risco, quanto a gente se expõe a risco. Então, por exemplo, para você naquele momento ir fazer aquela publicidade no salão de beleza, você teve que se expor a risco, você teve que sair da sua zona de conforto. E com o tempo, você foi se acostumando, você foi melhorando, você foi se soltando, e eu acredito muito nisso. Porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas eu não falo bem. Mas o quanto você fala no seu dia? O quanto você fala com outras pessoas? O quanto você fala em público? Você se expõe a fazer uma palestra? A falar para um grupo de pessoas um pouco maior? Então, toda vez que você assume esses compromissos, essas responsabilidades, que consequentemente você está se expondo a risco, você está se desenvolvendo. Total. Cada vez menos você vai ficando com menos nervosismo, você vai entendendo melhor o quanto você precisa se preparar para você conseguir fazer aquilo com qualidade. Então, ajuda muito, se expor a risco ajuda muito no nosso processo de desenvolvimento. Total. Sim. Tem um estudo que foi feito já há um tempo, um estudo americano, que mostrou que o nosso cérebro, ele entra em zona de conforto muito rápido. Eles pegaram uma quantidade de pessoas e inseriram um hábito prazeroso e um outro grupo de pessoas inseriram um hábito que não era tão prazeroso assim, e ambos os grupos entraram em um condicionamento de zona de conforto. E, inclusive, as pessoas que tinham um hábito que não era tão prazeroso, elas também se acostumaram com aquilo. Então, enquanto você falava, isso me veio na cabeça. O nosso cérebro, ele sempre vai entrar em zona de conforto. E você precisou sair da zona de conforto, que era parar de roer unha naquele momento, para atingir um objetivo que mudou completamente o teu jogo, mudou completamente a tua vida, né? Então, é muito importante, eu acho, que a gente pensar nisso. Eu quero me desenvolver, eu preciso sair da zona de conforto, e para eu sair da zona de conforto vai doer. Porque o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia e para a gente somente sobreviver.
né? Então, pra gente sair dessa zona de conforto, dói, dá trabalho. É o famoso crescer, dói, dá trabalho, né? Mas você optou por isso e conseguiu se desenvolver. E eu acho que é uma dica até pra todo mundo, né? Se você quer mudar de vida, se você quer sair do lugar que você tá, você precisa sair da zona de conforto, Sim. né? Até da zona de conforto, assim, de julgamentos, assim. Não que julgamento seja uma zona de conforto, mas não pensar tanto nisso, porque no início eu fui muito julgada, tipo, Sim. muito. Eu era a menina das unhas, entendeu? Porque eu postava só a minha unha no Sim. Instagram. Então, eu sei que muita gente, muitas amigas minhas que falavam, vixe, Mariola, Jaqueline de novo, pelo amor de Deus. Hoje em dia manda mensagem, entendeu? Sim. Tipo, é muito diferente. Hoje em dia também tá postando no Instagram. Sim. Então, a gente tem que também sair desses ambientes, assim, sabe? Tem uma coisa que me conforta muito, eu ainda não me exponho tanto quanto você, não me posiciono tanto, mas eu já acredito que me exponho um pouco mais do que a média. E tem uma coisa que me conforta que é assim, quem tá produzindo, tanto quanto você ou mais que você, não tem tempo pra te julgar. Então, a maioria das pessoas que nos julgam, seja por se posicionar na internet, seja por fazer algo diferente, elas só vão nos julgar porque elas não estão fazendo nem metade, provavelmente, do que aquilo que a gente faz. Sim. E hoje em dia é muito fácil julgar na internet. Se você não quer se expor e quer magoar alguém ou machucar alguém, é só você criar uma conta fake. Né? Você não precisa nem se expor se você não quiser, é muito fácil. E também tem gente que é muito corajoso atrás de uma tela de celular, né? Mas na hora de colocar a cara a tapa, na hora de se movimentar, na hora de fazer, não consegue. Então, nem tô falando isso pra atacar ninguém, mas pra passar essa visão de que é algo que me conforta. Quando eu vejo alguém me criticando ou me julgando, né? As pessoas me chamam de coach, é muito engraçado. Quando alguém olha o meu perfil e fala, ele é coach, né? E na verdade, o ser coach, que é o exemplo no caso que eu vivo, nada mais é do que você se posicionar, trazer um ponto de vista e ajudar as pessoas em algo, né? A palavra coach significa treinador, né? Então, eu não me considero um coach, mas eu falo sobre vendas no meu perfil, eu falo sobre negócios aqui no podcast, a gente fala, então, você foi julgada porque você falava de unhas. Muito provavelmente, as pessoas que te julgavam não faziam isso. E muitas delas, talvez, hoje, encontraram algo para divulgar e estão divulgando. Então, hoje elas não vão te julgar. Mas lá atrás, quando elas tinham tempo ocioso, elas te julgavam, né? E olha só, tem uma frase que é o seguinte: o topo tá se ajudando e a base tá se atacando. Exato. Então eu tenho certeza que outra influenciadora que já chegou talvez aonde você quer chegar, essa pessoa ela vai te incentivar. Jaque, Muito. continua. É isso, esse é o caminho, continua fazendo o que você tá fazendo, não liga pro que os outros vão pensar. Enquanto a base, aqueles que não estão fazendo, julgam. Sim. O que significa sucesso para você, Jaque? Olha, eu vou falar. Eu não sei especificar, assim, o que significa sucesso. Eu acho que tem vários starts pra mim chegar no topo do meu sucesso, assim, o que é pra mim. Mas uma coisa que já me faz ter um sucesso, entre aspas, foi abrir a marca. Legal. Porque quando eu era criança, eu achava, tipo, muito... Nossa, ela tem uma marca. Quando eu olhava pra algumas influenciadoras, algumas empresárias. Então, pra mim, isso já tá muito bom. É óbvio que a cada passo que a gente vai chegando, a gente quer mais um e mais, Exato. né? Mas ter aberto a MED já é um grande passo de sucesso pra mim. Legal. Eu acho que as pessoas, elas têm pontos diferentes de sucesso, pontos de vista diferentes sobre o sucesso. Mais uma vez eu escutei uma coisa que mexeu muito comigo e que fez sentido. O sucesso, na minha visão, o sucesso é tempo. Eu acho que o tempo é a maior variável que nós vivemos, é algo que não volta e a gente só pode viver a vida tendo tempo. Então eu acho que sucesso é quando você tem saúde e tempo. Se você tem saúde para correr atrás daquilo que você quer, se você tem saúde para viver momentos com quem você ama, filhos, família, pai, mãe, namorado, marido, esposa, e se você tem tempo para isso, porque o tempo é inegociável. O que você viveu hoje não volta mais, o que você viveu ontem não volta mais. É a maior moeda de troca. Então, para mim, sucesso é isso. É você ter saúde e tempo para viver os prazeres da vida, para viver a vida com quem você ama, para agradecer a Deus pela vida que você tem, principalmente, né? E poder levar o que Deus quer para mais pessoas, que é o seu propósito, que é aquilo que você tem que fazer enquanto você estiver aqui. Eu acho que tudo isso é sucesso. Mas é claro, aí vem o sucesso material, que é, no caso, a construir uma marca, a conquistar Sim. coisas X, Y, Z.
Mas é o que eu falei, acho que são pontos de vista. E a gente tende a pensar muito em sucesso como construir riqueza, Sim. riqueza material. Mas eu vi um vídeo no Instagram esses dias do Bruno Perini, ele tem um podcast também, e ele falou que nos bastidores ele pergunta para essas pessoas que tiveram muito sucesso, que já têm uma idade mais avançada e tiveram muito sucesso financeiro, qual o ponto de arrependimento que eles mudariam na vida que já se passou, no tempo que já se passou, e grande parte deles responderam passar mais tempo com a família. Porque para você alcançar esse sucesso financeiro, você tem que abdicar de tempo com as pessoas que você ama. Sim. E muitos deles falaram que se arrependem de não ter passado mais tempo com a família. Então, eu acredito que o nosso sucesso empresarial e financeiro, ele tem que existir um equilíbrio em relação à questão do tempo com as pessoas que você ama e com aquilo que te satisfaz plenamente. E aí a gente pode pensar na questão espiritual também, tempo com Deus, em servir a Cristo, né? Então eu acho que eu acredito muito no sucesso com uma correlação entre tudo isso. Sim. Uma coisa que eu me sinto com muito sucesso é quando eu vejo alguém usando uma roupa da Med, sabe? Legal. Ou quando alguém reconhece alguma roupa e fala, nossa, eu tô me sentindo muito bem usando essa roupa. Nossa, eu usei muito aquela camiseta. Isso pra mim é muito, muito, muito Muito gratificante. Muito bom. Uma vez me perguntaram qual era o meu propósito. Isso, a primeira vez que me perguntaram isso faz uns 8 anos e eu não soube responder. Em 2024 me perguntaram de novo, uma amiga me perguntou e aí eu disse pra ela que eu tinha muita dificuldade de responder isso e ela me ajudou a entender sobre isso. E na minha visão, todos nós temos 2 propósitos. Nós temos um propósito espiritual e nós temos um propósito carnal. O meu propósito espiritual, ele é o mesmo que o de vocês, que é buscar o entendimento sobre Cristo, e quanto mais entendimento eu tenho, mais eu falo dele para as pessoas e mais eu oro pelas pessoas e com as pessoas. E o meu propósito carnal hoje é proporcionar para todos os meus clientes modernidade para casa, facilidade e praticidade para casa, conforto nesse processo de recebimento. Então, todos os nossos clientes hoje eles podem comprar os nossos produtos de forma muito simples e eles recebem na casa. É o que você falou sobre a tua marca, né? O teu propósito em carne, o teu propósito Jaque, pessoa, carnal, é facilitar a vida das mulheres, né? Facilitar a vida das mulheres, levar autoestima para essas mulheres, fazer com que elas se sintam bem se vestindo com a tua marca, né? Então, é o que você falou. Existe sim um propósito material, mas eu acho que a gente precisa equilibrar os dois, porque senão a gente passa muito tempo correndo atrás da grana, negócios, Sim. e vicia. O cérebro entra numa zona de conforto também no sentido de produtividade. E aí você acaba não conseguindo desligar para curtir a vida e viver a vida com as pessoas que você ama, né? E essa busca pelo material, ela não pode corromper os nossos princípios e valores, né? Sim, com Exato. certeza. Exato. Jaque, eu tenho uma pergunta aqui. Você primeiro foi influenciadora, você criou uma audiência, e essa audiência hoje ela te ajuda na marca, né? Te ajuda nas vendas, na parte de vendas da sua marca. Hoje, além da sua própria audiência, você falou pra gente aqui que você faz tráfego pago também, né? Sim. Como você enxerga esses canais de venda que você tem, o tráfego pago e a sua audiência pessoal? Como está sendo isso? O que você está percebendo do tráfego pago? Como isso tem impactado na tua empresa hoje? A gente demorou muito para acertar o tráfego pago. Faz 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu abri a marca. Ano passado a gente lançou uma coleçãozinha só, fornecedor e tudo mais. Esse ano que a gente veio com o pé forte, assim, para começar de verdade. Então a gente demorou muito para acertar um tráfego. Mas, cara, tráfego ajuda muito. Muito, assim. Na parte do e-commerce, eu posso falar que praticamente 85%, 90% é só tráfego. Muito bom. E pelo Instagram, assim, a parte de venda no Instagram, a Med já se vende não só por si própria, assim. Óbvio que tem muita ajuda do meu Instagram, mas no Instagram é 50 cada. Legal. Mas o tráfego ajuda muito e agora a gente acertou. Que bom, eu lembro que a gente conversou há um tempo Esses atrás, dias, né? Que faz pouco tempo que você falou, eu queria alguém pra me ajudar e tal, e que bom que você acertou. Sim. É legal as pessoas entenderem isso, que tráfego pago funciona
É teste, Mas né? é teste. É. É teste, É leva teste. tempo. E só que a hora que pega a mão, principalmente para quem vende e-commerce, né? E parece que quando acerta, vai. Uhum. Entra num caminho assim que. É um atrás do Nossa, outro, né? É uma venda atrás da outra. Exatamente, exatamente. Legal. Jaques, uma pergunta profunda para você. O que você gostaria que as pessoas associassem a Jaqueline Bernardi? Se fosse para você pensar assim, olha, quero que as pessoas lembrem de mim e associem com isso. Essa é Gente, difícil. Eu vou ter que pensar. Essa é difícil. Você tem o tempo que você precisar. Olha, eu não sei se eu saberia responder Vou te, também. vou te ajudar. Vai, que Essa- vo- Vou que te você ajudar. responderia? Segurança, autoridade, postura, feminilidade, empatia, respeito, carisma. Sobre eu, pessoa, eu acho que eu gostaria de ser lembrada pelos meus amigos, pelas pessoas que convivem comigo, por lealdade. Legal. Tipo, sabe, meio que aquela mãe que gruda e fala, isso aqui é meu? É meio que isso, assim, sabe? Eu sou muito leal. E eu acho que a gente traz isso na marca também, Legal. sabe? A gente é muito leal com o nosso propósito. Se o fornecedor não tem o mesmo propósito, não tem a mesma visão de mundo, de vida que o nosso, não dá certo. Legal. Sabe? Tem que ser muito bem alinhado com todo mundo que trabalha com a gente pra gente conseguir chegar num cliente que também tenha esse propósito, sabe? Que também tenha essa vontade parecida com as nossas. Sim. Eu acho que é meio que isso. Sim. E da marca? Como que você gostaria que a marca fosse lembrada? Ótimo. Era a próxima que eu ia perguntar. Não, mas eu não gostaria de ser lembrada só por roupa. Porque ela não é só uma roupa. Ela é meio que um estilo de vida, sabe? Tipo, a nossa cliente vive o nosso estilo de vida e nós vivemos o estilo de vida da nossa cliente. Muito bom. É meio que como se a Mad fosse uma pessoa, Sim. sabe? Sim. Como se reconhecessem ela como uma outra Jaque. Legal. Só que com o nome Madeleine. Então, que a Legal. marca transmitisse um lifestyle. Um lifestyle, é isso. Legal. É tipo o McDonald's, né? A Isso. gente já comeu várias vezes no McDonald's, mas não é hoje meu prato favorito, imagino que nem o de vocês. Mas por muito tempo comer no McDonald's era um lifestyle, Você né? tem uma Nossa. sensação totalmente diferente. Exato. E eu queria que você usando o produto Madeleine, você sinta essa sensação. Muito bom, muito bom. O nosso objetivo aqui é te tirar da zona de conforto e Tô fazer vendo. você pensar, tá? Então eu queria fazer uma outra pergunta profunda pra você. Um hábito que a gente queria saber, um hábito seu, porque tudo é hábito. Então a gente queria saber um hábito seu que mudou o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ser e que você sente que impactou positivamente sua vida pessoal e profissional. Gente, eu tenho que exercer muito mais a minha paciência depois que eu comecei a empreender. Eu era muito estouradinha, sabe? Era muito estressada, meu Deus do céu, não posso nem falar, né? Porque o que eu fazia? Nada. Mas as minhas emoções eram a flor da pele, entendeu? Então, se eu ficava brava, eu ficava muito brava. Empreendendo não tem como Não tem como. ser assim. Não tem. Então, tipo, hoje eu consigo me controlar muito mais. Porque se eu fosse a Jaque de 2021 hoje, eu já não ia ter mais marca. Entendeu? Então, conectando aí, já que você falou da Jaque de 2021, hoje, qual o conselho que você daria pra Jaque de 2021? Forte, hein? Forte, mas eu acho que continua. Se eu tivesse parado, eu ia estar muito arrependida. Então, ter seguido os conselhos da minha mãe de continuar, não olhar para o lado e falar, não, eu vou e eu vou chegar lá, foi muito bom. Muito, muito bom. Legal, já que a gente gosta de encerrar sempre com uma dica, né? E no teu caso, a gente vê que ser mulher é muito difícil e a sociedade, os homens têm muita dificuldade de entender isso e entender sobre cavalheirismo, sobre gentileza com mulheres. E como você vem crescendo muito e é muito nova, a gente queria que você deixasse uma dica para todas as mulheres que nos acompanham e que ou sonham em empreender ou já empreendem e enfrentam todas essas dificuldades do mundo, do dia a dia, da sociedade. Qual é a dica que você dá para essas mulheres que gostariam de empreender ou que já empreendem e Vou enfrentam? falar para duas vertentes. Para quem não empreende, gente, tem que começar. Se você tem vontade, começa. Se você esperar o mundo ideal, o mundo perfeito, a grana ideal, você não vai começar nunca na sua vida. Tem que começar de algum jeito, nem que seja pequenininha até escalar. Foi o que eu fiz. Muito pequena e comecei, entendeu? Se eu não tivesse começado
naquela época, do jeito que dava pra mim começar, até hoje eu ia estar tentando achar esse mundo perfeito. Sim. E pra quem já empreende, só a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, é óbvio que ouvir conselhos que agreguem, legal, ajuda muito, muito. Agora, sabe aquele conselho de quem nunca criou nada, nunca construiu nada? Entra por aqui, sai por aqui e você continua o seu caminho, sabe? Porque só você sabe aonde você quer chegar. Muito bom, muito bom. Excelente. Quer fazer mais uma última pergunta? Não, só uma colocação. Eu acho muito interessante esse ponto da gente buscar conselhos com quem já passou pelo caminho que a gente quer trilhar. E tem um provérbio que fala o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. E isso para mim é muito marcante, porque eu tenho esse costume, tenho esse hábito de pedir opinião, sabe? Pedir opinião para amigos, para pessoas que eu confio, para pessoas que querem o meu bem. E isso tem me ajudado muito a crescer. Lindo, lindo e forte. Jaque, deixa pra galera aí o Instagram da Madeleine e o seu, pra galera seguir você. Como que é o Instagram? Instagram da Med, se vocês quiserem peças atemporais e com toque de modernidade, é @MadeleineCP. E o meu é Jaque, com C, _Bernardi. Diferente o nome dela. Gente, esse foi mais um episódio do Fala Que Vende. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigada pelo convite. Nós podemos falar muito sobre moda, conseguimos falar sobre influência, sobre empreendedorismo. Então, esse foi mais um episódio do podcast Fala Que Vende. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que precisam aprender um pouco mais sobre moda, sobre influência, sobre posicionamento digital e sobre o empreendedorismo no mundo das mulheres, porque com certeza esse episódio vai agregar muito para cada uma de vocês. E se você é homem e não quer errar, camisa preta, calça de alfaiataria e se quiser um coletinho por cima. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até logo. Tchau. Tchau. Tchau.